Eu sou o Márcio e responsável fundador da agência Uncode. Hoje temos o prazer de receber a Ari, fundadora da loja Miss Moda, uma marca que nasceu no Brás, aqui em São Paulo, e hoje é referência em inovação. Vamos mergulhar na sua história, nos bastidores de sua operação e na lição de liderança feminina no digital. Então vamos lá. Ari, para começar, quem é você e o que te moveu a entrar realmente no digital, né, no segmento de moda? Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a minha oportunidade de estar aqui no Code Talks. É um prazer enorme. Eu sou a Ariane, fundadora da Miss Moda. Estamos há 8 anos no mercado, mas antes disso, eu sou uma mulher que sempre acreditou em recomeçar. E antes disso, eu sou mãe de 2 crianças lindas, vim do interior do Mato Grosso do Sul, lá de Três Lagoas. Então, na verdade, eu nunca imaginei trabalhar com moda, essa é a verdade. Eu comecei a trabalhar com moda aos 16 anos. A minha irmã tinha uma loja em Três Lagoas e eu saía da escola e ia pra lá. E eu sempre falava pra ela, olha, isso daqui eu não gosto porque eu não quero trabalhar com moda. Eu tinha feito curso técnico de automação industrial, então pra mim eu ia configurar radar, eu ia operar máquina e não confeccionar roupas. Então, assim, de repente, a minha cabeça, rapidamente, eu mudei o meu pensamento, né? Comecei a trabalhar com moda ali com 16 anos, então eu comecei a gostar de, sabe, as clientes iam lá e eu produzia elas e tudo mais. Então, ali já começou a nascer a paixão por moda. Em 2017, a minha irmã veio embora para São Paulo e me deixou de gerente de 3 lojas. E ali já começou um desafio enorme para mim, porque eu era muito nova e as pessoas não me davam muita credibilidade por eu ser uma mulher e também por ser muito nova. Então, 17 anos, o que ela tá querendo, né, decidir ou até mandar em alguma coisa aqui. Então, isso para mim já foi muito desafiador. E com 16 anos, eu vim para São Paulo e chegando aqui eu fui ser sócia também da minha irmã e ali já começou o desafio, porque eu entrei num mundo onde eu não conhecia nada sobre fabricação de roupa, eu não sabia nem por onde começar, e eu simplesmente me vi dentro ali do Brás, trabalhando de madrugada, trabalhando o dia inteiro para produzir essas peças, né, para poder vender durante a madrugada. Então, eu trabalhava ali da meia-noite até umas 9 horas da manhã, e saindo dali, eu ia comprar tecido, eu ia na modelista, eu ia buscar risco, passava o dia inteiro ali dirigindo, morrendo de sono e falava, meu Deus, qualquer hora né? Eu ficava um pouco com medo, porque eu dormia muito pouco, então eu dormia 3 horas por noite. Então, ali naquele período, para mim, foi uma escola. Porque até o momento eu ainda estava entendendo que eu estava trabalhando com moda, mas ainda trabalhando com moda, de fato, sem um propósito, sem uma percepção, sabe? Então, eu comecei a trabalhar com moda nesse momento. E hoje a família trabalha com moda, né? Porque hoje você tem um irmão que trabalha e você também tem uma irmã que também, querendo ou não, são concorrentes. Mas é um concorrente que não é um concorrente, né? Isso. E assim, o que foi legal você tocar nisso, porque na nossa família não tem ninguém empreendedor. Somos os primeiros, né? Não tem ninguém. A gente veio de uma família extremamente simples. A minha mãe, ela andava 12 quilômetros de bicicleta para trabalhar, para conseguir, sabe, sustentar a nossa família. Então, assim, eu sempre tive um espelho de uma mulher muito guerreira. Então, a gente cresceu com isso, de que a gente precisa batalhar, que a gente precisa correr atrás das nossas coisas. Então, a gente teve uma figura de uma mulher muito forte e guerreira na nossa história. Então, eu acho que por isso também que a gente talvez se dedica tanto, a gente mergulhou tanto de cabeça no início, tanto que eu saí de casa, eu tinha acabado de fazer 18 anos e minha mãe falou assim, ela me chama de bebê até hoje, ela falou assim, bebê, mas você vai pra São Paulo? E eu falei, mãe, vou, e tipo assim, feliz porque eu imaginava, um dia eu vou poder voltar pra quem sabe, poder dar uma vida melhor pra minha mãe, porque ela sempre batalhou muito por nós, né? Então, eu sempre tive uma figura de uma mulher muito guerreira dentro de casa. E eu tinha isso na minha cabeça. Eu preciso ser tão forte quanto a minha mãe foi. E no fim, a minha irmã,
empreendeu, sempre foi empreendedora, depois eu e depois o meu irmão. E aí tamo aí, somos, igual você falou, somos concorrentes, mas na verdade não. É. Eu acompanho muito, eu tenho hoje vocês três no meu Instagram da agência, né? E eu acompanho muito ali, porque querendo ou não, quando você posta uma coisa na Miss Moda, a sua irmã vai, comenta, também, né, ao contrário. Isso é bacana, porque quando a gente vê concorrentes, querendo ou não é concorrente, é dinheiro no bolso, entende? Então, mas ainda assim a gente acaba não passando por cima da própria Irmandade, né? Sim. E com relação à Miss Moda, eu lembro que nós conversamos bem lá atrás. Para quem não sabe, nós somos parceiros já tem 2 anos e meio, mais ou menos, né? 3 anos. Tem uns 3 anos. Então, nós já temos algumas histórias. Se eu não me engano, a Miss, ela começou no Brás, você trabalhava de madrugada, realmente, chama que a sacoleira, certo? Não? O povo usava muito o termo de barraca, né? Tipo, você tem uma barraca lá no Brás, né, gente? Mas não era uma banca dentro do shopping mesmo. E a Miss, ela nasceu em 2017, né? Por uma necessidade mesmo, né? Eu precisava pagar contas, eu precisava sobreviver. Eu já estava em São Paulo, eu não poderia mais voltar para minha cidade. E a Miss nasceu de uma necessidade. Só que quando a Miss nasceu, ela nasceu sem um foco, sem um propósito, sem um branding, sem nada. Ela só nasceu. Eu só precisava me manter aqui em São Paulo. E aí eu não tinha um público definido, eu não sabia qual roupa que eu produzia, eu simplesmente procurava e falava assim, não, vou fazer essa calça e vamos ver se vende. Vou fazer nessa estampa, vou fazer esse cropped, vou fazer esse vestido. Então, eu não tinha um rumo certo. Então, a Miss, ela veio definir um público certo, que hoje a gente tem o nosso público muito nichado, né? Que são revendedores de moda modesta, moda cristã, moda conservadora. Então, assim, depois de 2 anos. Então, por 2 anos, a gente ficou aí totalmente perdidos, né? Em quem era o nosso público, o que eles gostavam. Então, foram 2 anos ali, um começo bem difícil, porque quando a gente não sabe para onde a gente está indo, acaba que, né, a gente não sabe onde vai parar. Então, assim, foi depois de 2 anos mesmo que a gente foi, de fato, entender quem era o nosso público para a gente conseguir se posicionar no mercado, a gente conseguir ser mais assertivos nas produções dos modelos. Não sei se eu falei, mas a Miss, ela é uma marca que a gente confecciona 100% dos nossos produtos. Então, a gente sempre... depois desse período, né, as coisas ficaram mais claras, a gente conseguiu criar um branding, né, da nossa marca. Então, eu acho que depois desse processo, desse começo, as coisas depois foram ficando mais claras pra gente. Perfeito. E aí eu vou até ligar em uma outra pergunta. Entendendo que uma marca começou em um ponto físico e hoje ela é 100% online, o que motivou para você essa transição, né, de sair do físico e ir para o online? Quais foram as dores que você sentiu nesse processo? Conte um pouco mais pra gente. Na verdade, eu mudei na época da pandemia. Só que antes de acontecer a pandemia, eu já estava com planos de, olha, eu vou sair da madrugada, porque eu já estava num esgotamento, assim, muito grande. Como eu falei, né? Eu trabalhava durante a noite inteira, passava o dia produzindo e muitas vezes eu dormia 3, 4 horas por noite. Então, eu não estava tendo vida. E não tinha fim de semana também, porque eu vendia pelo WhatsApp. Então, dava domingo, que eu sabia o que eu ia ter para vender na segunda-feira. Eu mandava mensagem para todos os clientes e aí passava meu domingo inteiro pegando o pedido para no outro dia chegar na banca de manhã, montar os pedidos e entregar nos ônibus. Então, antes de começar a pandemia, eu criei um site e o site estava ali pronto e ficou só pegando, tipo, telha de aranha, sabe? Porque eu nunca divulguei, porque eu tinha muito medo de que as pessoas deixassem de comprar comigo porque eu tinha um site. Ainda não era algo já tinha muito, sim, mas ainda não era ainda algo muito forte. Então, eu tinha muito medo de que, olha, eu vou começar a divulgar o meu site e as pessoas vão parar de comprar comigo. Só que eu entendi, chegou um momento que eu percebi que eu estava com mais de 150 pessoas, eu acordava, olhava pro meu WhatsApp, 150 pessoas para responder.
fazendo pedido. E eu, meu Deus, aonde eu vou parar com isso? Eu não tinha tempo, tipo assim, às vezes a hora que eu tinha pra dormir eu tinha que responder, porque durante o dia às vezes não conseguia. E aí foi numa necessidade, né, que eu tomei essa coragem e comecei a divulgar. Falei, olha, a partir de hoje não tem mais venda pelo WhatsApp. A gente tem um site e vocês vão comprar através do nosso site. Então, ali já começou o meu primeiro posicionamento, na verdade, que eu tive que me posicionar diante dos meus clientes, de que se eles não comprassem através do nosso site, infelizmente, pelo WhatsApp, a gente não ia mais conseguir atender, porque eu não estava conseguindo mesmo. E aí veio a pandemia e nisso eu já estava começando ali a engatinhar com o meu site. Mas de uma forma ainda muito... não é meu principal foco, então se vender, vendeu, e se não vendeu, tá tudo bem. E aí veio a pandemia e eu fiquei um pouco perdida ali no começo, mas depois eu entendi de que aquele site poderia mudar, né, o rumo ali das minhas vendas, o rumo da Miss. Então, eu coloquei o foco total. E meu esposo, na época, né, era meu namorado, ele falou assim pra mim, olha, você tem que cuidar do seu Instagram como se ele fosse seu filho. Porque eu não tinha o hábito de aparecer, eu não tinha o hábito de estar sempre ali, porque antes, lá em 2019, 2020, a gente mostrava uma roupa no cabide ou no chão mesmo, e a gente vendia. Não tinha o que tem hoje, né? A gente precisa detalhar hoje, a gente precisa criar uma história por trás de uma coleção, a gente precisa, sabe, ter toda uma preparação antes de um lançamento. E antes não, olha, a gente acabou de chegar isso daqui e tal, e eu fazia isso. E eu entendi de que eu precisava todos os dias estar ali aparecendo no Instagram da Miss e vendendo através do nosso site. Então, esse foi o ponto que... nesse momento da pandemia, que eu, de fato, comecei a vender 100% online e depois a demanda foi só melhorando, né, graças a Deus. E eu, quando voltou a pandemia, eu já não quis mais saber de banca, nem de loja, nem de nada. Eu falei, olha, o meu negócio é no online. Até porque quando fechou a banca, eu levei as peças da banca para o meu apartamento, para a sala do apartamento. Então, assim, ficou o meu quarto, uma sala onde eu arrematava as peças, né, fazia ali o controle de qualidade. A cozinha ficava cheia de saco de mercadoria e a sala era o nosso estoque. E ali, todo dia, eu confeccionava de manhã, montava os pedidos à tarde, levava nos correios, enfim. E aí ficou, e em 6 meses a Miss deu assim, cresceu, e a gente já foi para um ponto maior, para um ponto de 130 metros, e aí depois nós ficamos mais uns 6 meses nesse outro ponto, só vendendo online, só através do nosso site, porque eu me posicionei de uma forma de que eu não vendia mais nada pelo WhatsApp, era só pelo site. E aí, depois de 6 meses nesse outro ponto, a gente foi para um outro ponto maior, que é o que a gente está hoje. E eu acho que foi isso. E hoje muitas marcas, elas sofrem, né, para poder permanecer basicamente no mesmo nível de branding, performance. Isso é um desafio de muitas marcas, em talvez ter um bom desempenho em vendas, mas também manter ali o mesmo posicionamento a nível marca, vamos assim dizendo. E hoje, o que você considera, né, dentro da Miss, o que vocês prezam muito para ter uma boa marca, vamos assim dizendo, mas também ter uma boa performance a nível vendas? Deu para entender a pergunta? Deu. Eu acho que, assim, os dois, o branding e a performance, ele precisa andar juntos, né? Porque não adianta só eu ter um site muito lindo, um site maravilhoso, e eu não ter vendas. Eu talvez não ter uma pessoa ali por trás disso tudo. E também não adianta eu ter vendas e chegar ali, criar uma performance, chegar ali e não ter uma estrutura. Então, assim, eu acho que os dois andam juntos. Então, até quando a Miss ela vai criar campanhas, a gente sempre cria campanhas com propósito, né? Propósito em vender, lógico, mas também o cliente chegar no nosso site, ele ter uma boa experiência de compra. Sim. Né? Eu acho que isso anda junto. E sobre a gente conseguir manter o branding e o posicionamento é algo que, às vezes, é difícil, porque quando a gente passa por algum momento difícil dentro da marca, a gente já pensa assim, meu Deus, o que eu vou fazer para vender? E aí, às vezes, a gente esquece de que se a gente
fizer alguma coisa ali, a gente já pode perder tudo aquilo que a gente construiu. Então, assim, e a Miss trabalha com marcas, né, revendas, lojistas, então a gente tem que ser muito cautelosa quando a gente vai pensar em uma ação, quando a gente vai pensar em alguma estratégia de venda para atrair cliente, ou para vender, ou para aumentar ticket médio. Então, a gente precisa ser muito estratégica para a gente também não ferir o nosso lojista e também a gente não perder tudo aquilo que a gente construiu. Porque são 8 anos, é pouco tempo, mas a gente vem conseguindo construir uma marca consolidada. Todo mundo que chega ali na Miss, eles já conhecem o nosso posicionamento, já conhecem o propósito da Miss. A hora que você entra, você já sabe para quem a Miss vende, o que a Miss vende. Então, assim, isso nos momentos difíceis, é difícil a gente conseguir manter tudo isso que a gente construiu, mas a gente precisa, claro, né, ter fé e constância e continuar firme no posicionamento para a gente não perder tudo que a gente construiu. Na verdade é uma briga diária que nós temos, principalmente eu com você, né? Desde quando nós somos parceiros, a gente sempre vem discutindo o cenário de, Ari, vamos colocar uma loja B2C, vamos colocar uma loja B2B, ou vamos deixar as duas lojas na mesma loja. É um desafio. E eu sempre penso, muitas pessoas me perguntam, né? Mas, assim, a gente já fez pesquisa e a gente tem cliente que fala, olha, se você abrir uma loja de varejo, para nós já era. Vai acabar. Por mais que você coloque 3 vezes o valor. Então, assim, é difícil eu fazer uma loja de varejo. Talvez eu acho que pode, né, pode funcionar para outras pessoas, mas eu penso muito no meu público. Muito mesmo, talvez até mais do que na marca mesmo. Eu fico assim, nossa, parece que eu tô pensando mais nele, mas eu preciso vender. E eu penso muito neles. Então, por isso, talvez esse meu medo de ir para um varejo e também continuar no atacado e acabar, sabe, perdendo ali o posicionamento que a gente demorou tanto tempo para poder construir. Eu já cheguei em reunião com a Ari umas 4 vezes. Ari, está aqui, são números, Ari. Vamos para esse caminho, porque esse caminho é o ideal. Não, Márcio, eu quero seguir esse posicionamento e não tem que fazer. E na sua visão, quais erros que você vê que muitos lojistas hoje acabam tendo quando tira a marca do físico para o digital ou para quem realmente não tenta iniciar um e-commerce do zero? Olha, eu acho que vários pontos, mas algumas dúvidas que sempre mandam para mim lá, às vezes até no direct, né, no meu particular. Olha, Ari, como que você vende? Às vezes eu posto alguma ação que a gente fez e posto aquele monte de pedido, aquilo tudo. E aí sempre vem uma pergunta, mas como eu faço para vender isso tudo? Nossa, um dia eu vou vender desse jeito, mas eu posto tanto e não vendo. E eu acho que é muito disso que a gente vem falando, né? Não é só postar para vender. Você não quer dizer que você vai postar ali uma roupa e você vai vender aquela roupa. Na verdade, você precisa de um posicionamento, que é isso que a gente vem falando. Então, tem gente que começa hoje a vender e acha que, tipo assim, só precisa postar que vai vender. E, na verdade, não é assim. E a gente entende que tá cada vez mais difícil, ainda mais com tantos marketplace, né? Então, assim, a gente precisa, antes de postar para vender, eu acredito que a gente precisa criar um posicionamento. A nossa marca, ela precisa estar bem posicionada. A gente precisa ter constância ali nos conteúdos. Então, eu vejo muitas marcas que postam um dia e fica 5 dias sem postar. E aí, depois, do nada, surge querendo vender. Então, assim, isso é muito difícil, porque a constância vai fazer com que você venda, vai fazer com que as pessoas que estão ali te assistindo acreditem na sua história. Então, eu acho que é muito importante o posicionamento, a constância e eu acho que isso. Isso que você falou vai muito de encontro também o que eu acho. Inclusive, quando eu entro para conversar com um novo cliente, eles sempre chegam até o Márcio para a Uncode em si. Eu quero vender igual eu quero a loja. Mas você olha o histórico ali no Instagram, não tem engajamento, não tem uma constância. Quando nós criamos um e-commerce, né, automaticamente isso você pode falar melhor do que eu, é muito difícil você já sair vendendo de um dia para o outro.
a Miss já está há basicamente 8 anos no mercado. Existem lojas hoje que estão há 10 anos no mercado e não é do dia para a noite que a gente vai conseguir criar um branding, como você falou. Não é do dia para a noite que nós conseguiremos criar um posicionamento, né, que isso é muito importante. E entendendo, né, todo esse cenário que você acabou de falar, o que você considera ser os primeiros passos para uma pessoa que realmente quer entrar no digital? Em que sentido que eu quero, né, estou te perguntando? Márcio, a pessoa que está iniciando agora um e-commerce, ela tem primeiro o quê? Ter um bom produto, ela tem que ter um bom fornecedor, ela tem que escolher uma boa plataforma. O que você considera um bom caminho, por exemplo? Acredito que, para quem vai começar, eu acho que, primeiramente, se eu tivesse, vou falar como se eu pudesse escolher se eu tivesse começando agora, né? Eu teria já um público definido, porque eu perdi anos me perguntando quem é o meu público, o que ele gosta. Para você ter uma ideia, eu comecei fabricando cropped, vestidinhos curtos, costa aberta, enfim, e esse não era o meu público. Então, quando a gente já começa com um público muito definido, a gente consegue já começar a marca de uma forma diferente. Então, assim, qual nicho eu vou colocar ali no meu e-commerce? E vai ser moda? Tá, vai ser moda, moda o quê? Acessório, cinto, roupa? Não, vai ser roupa, então você vai trabalhar dentro do nicho de roupa, ok. E aí você, igual você falou, um bom fornecedor, né? Você vai fabricar? No meu caso, eu fabrico, então eu tenho E aproveita, gente, pega o contato. Eu tenho N fatores que eu preciso ter de contatos, né? E de talvez até uma experiência para conseguir produzir uma peça. Então, assim, eu preciso ter um bom fornecedor, eu preciso ter uma boa oficina, eu preciso ter um bom controle de qualidade. Isso tudo no começo a gente sabe que é difícil, porque no começo a gente tá. É o começo, né? Então eu acho que às vezes a gente espera estar o momento perfeito, às vezes, para começar, e a gente não pode esperar o momento perfeito. A gente tem que, né, como diz a frase, meter as caras e fazer acontecer. Então, ter um bom fornecedor, começar no digital de uma forma com constância. Se você puder aparecer, apareça. Isso é muito importante. Hoje eu percebo o quanto as pessoas se conectam com a Ari. Então, eu percebo quanto, quando eu uso um look, hoje eu tô usando um vestido que eu vou lançar ele só no sábado. Eu tenho certeza que a hora que eu postar ele no Instagram, a galera vai ficar tudo perguntando que dia vai ser o lançamento dele. Então, eu já tô criando ali um desejo do meu público de que quando esse vestido chegar no sábado, já vai estar muito bem na cabeça dele de que a Ari tá com o vestido sol rosa e eu quero ele, porque a minha cliente vai gostar e sabe? Porque eu já vou estar desde hoje falando sobre esse produto. Então, quando chegar no sábado, a probabilidade dele ser um dos primeiros a esgotar é grande. Então, acho que com esse posicionamento também na internet é muito importante de aparecer, por mais que seja pouco. Eu falo pro meu esposo, né? Eu falo, você precisa aparecer. E ele tem clientes dele que fala pra ele, você precisa aparecer mais. E, de fato, é isso, para você ter ideia de que as pessoas, seguidores dele, pedem para ele aparecer mais. Então, se tá pedindo, é porque eles querem se conectar mais com as pessoas, né? Então, acho que é isso, né? A constância, a transparência ali na internet. O começo, principalmente, é muito interessante quando você mostra o operacional, como que tudo funciona, porque as pessoas começam a se conectar com aquilo ali, com o seu dia a dia. Deixa eu pensar. Uma boa plataforma também, isso é muito importante. Uma boa agência para te auxiliar, um bom gestor. Talvez se você tiver a oportunidade de ter pessoas para te ajudar a evitar erros, isso é muito bom. Se talvez eu tivesse alguém no meu começo que eu pudesse tirar todas as dúvidas da minha cabeça, talvez eu teria encurtado um bom caminho também. Então é muito importante, né, que esse lojista, com quem já tem uma loja ou vai iniciar uma loja, que já tenha pelo menos o conhecimento básico para não deixar com que tudo e todo o investimento esteja na mão do gestor de tráfego. Então, quando você tem esse conhecimento, é importantíssimo que você esteja ali diariamente, como nós estamos conversando agora nos bastidores, né? Definir uma meta com o gestor,
cobrar essa meta, dividir a meta por dia, por semana, por mês. Então, isso é muito importante para você que vai iniciar. E se você já possui um e-commerce, automaticamente só cobrar seu gestor. E entender também sobre todos os cenários possíveis dentro do e-commerce. Então, né, até trazendo para um outro tópico, eu queria entender quais são as barreiras que você enfrentou, quais são os desafios que você enfrentou lá no início e como você conseguiu superar, né, essas barreiras, vamos assim dizendo. Um ponto que foi algo, para mim foi uma barreira, é que eu era muito nova, mulher muito nova, e tive que contratar a minha primeira colaboradora com 20 anos e ela era mais senhora. Ela olhava assim pra mim e aí eu ficava pensando, né? Tipo, o que eu tô fazendo aqui? E ela, muitas vezes, eu ia corrigir ou ia ensinar da forma como eu queria que ela executasse aquele serviço e muitas vezes não gostava, né? Pô, você é mais nova que eu, você quer me ensinar? Então eu tive um pouco dessa dificuldade, esse desafio das pessoas me levarem a sério no começo. Então eu tinha muito essa dificuldade e aí o que eu tive que fazer novamente? Me posicionar dentro da minha própria empresa com os meus colaboradores. Então, não é só se posicionar para o seu público, para o seu cliente, para as pessoas que você vai estar ali, né, todos os dias falando da sua marca, mas se posicionar também dentro da sua empresa. Porque se você não se posicionar, as pessoas vão passar por cima de você ou simplesmente não vão te respeitar. Então, eu tive que ter esse posicionamento também dentro da minha empresa, mas eu demorei um pouco para entender isso. E eu superei isso mesmo com o tempo, fiz muito coaching de desenvolvimento pessoal, porque eu tinha um grande medo, na verdade, no início, né? Até de corrigir, de falar da forma como eu queria aquele serviço e as pessoas me verem de uma forma como se eu estivesse sendo grossa ou algo do tipo. Então, eu fiz um bom tempo aí de desenvolvimento pessoal para mim também entender e conseguir me posicionar diante dos colaboradores ali da empresa. Perfeito. Então, já com a sua resposta, eu vou emendar uma outra pergunta que tem a ver uma com a outra. E que conselho você dá para uma pessoa que está iniciando? Agora, podemos dizer uma pessoa que tem ali 17, 20 anos, que tem o mesmo objetivo que você teve lá atrás, mas essa pergunta também podemos levar em consideração também para pessoas que já são, né, com uma idade maior. Mas qual é o seu conselho para essa pessoa, Lari? Que vai começar? Vamos começar pelo quem vai começar e depois você repassa para quem já tem uma idade maior. Para quem vai começar, eu acho que a gente apenas comece. Eu sempre falo, apenas comece, não tenha medo, não espere ficar um cenário perfeito, um mundo perfeito, porque isso nunca vai ficar. Então, eu sempre falo, né, quando alguém vem me perguntar, eu quero muito começar a revender a sua marca. Apenas comece, não espere ficar perfeito. Então, assim, mas eu tô num momento difícil, acabei de ter bebê, mas comece. Né? Eu acho que isso é importante, né? Vai com medo mesmo, vai com dúvida mesmo, no processo você vai aprendendo, você vai se capacitando, igual. Eu comecei através de uma necessidade, e hoje a marca tem 8 anos. Então, assim, eu também já tive um começo, e todo mundo que empreende já teve um começo. E eu imagino que todo começo é difícil. E para a gente continuar firme, eu acho que a gente precisa ter muita fé em Deus, constância e propósito naquilo que a gente está fazendo. Eu até vou voltar com você, mas para a pessoa que já tem, né, uma idade maior. Mas você falou uma palavra muito importante que é... Uma palavra não, né? Uma frase. Fé em Deus. A Uncode hoje é movido por fé. Então, é só iniciar, gente. Gente, só inicia. É tudo certo. É verdade, só começa. Está com medo? Vai com medo mesmo. É verdade. E você falou isso, daí me fez lembrar de algo da Miss, que assim, hoje a nossa marca, ela é 100% voltada para moda modesta, né, moda cristã. Então, o nosso público é muito ali da igreja. E eu acho interessante que, assim, a Miss, ela se tornou uma moda modesta antes mesmo de eu estar na igreja, de eu ser uma mulher cristã. E aí as pessoas se perguntam, mas como isso?
porque geralmente, né, a gente fabrica muito o que a gente usa, o que a gente veste, mas na verdade a Miss, ela se converteu primeiro do que eu. E a Miss me converteu, porque daí eu entendi que o quê? Eu fabricava aqueles modelos e para mim vender eu precisava vestir. Eu precisava acreditar na minha marca antes de qualquer pessoa. Então, se eu não vestisse a minha marca, como que eu iria vender aquilo? Como que eu iria fazer as pessoas comprar a minha ideia, a minha marca, sendo que nem eu usava? Então, eu comecei a usar os meus produtos. E aí, através disso, eu não consegui mais sair disso. E depois que eu fui me converter, que eu fui ser cristã e tudo mais. Então, eu acho que a fé é primordial. E eu gosto de falar isso porque eu tenho certeza que foi Deus mesmo que estava desde o início no negócio da Miss. Porque ele levou primeiro a marca para depois me trazer. Sim. Então... Qualquer marca hoje em dia, qualquer empresa cresce desse jeito. E, graças a Deus, né? E que assim permaneça com você, com a gente, com quem está assistindo aqui também. Sim, com certeza. E agora, para pessoas que já possuem uma loja, que também enfrenta desafios, qual é a sua palavra para essas pessoas? Bom, e para quem já está hoje no e-commerce, né, e muitas vezes eu falo até para mim mesmo, que muitas vezes a gente fica com medo de errar. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, onde a gente tá o tempo inteiro com muita informação na nossa cabeça, a gente tem muitos marketplaces, então as pessoas hoje têm dificuldade de talvez acreditar no seu próprio negócio, de falar, eu tô perdendo para esses marketplaces. E na verdade não, você precisa pensar ao contrário. Eu já penso ao contrário. Eu falo assim, eu não quero deixar os marketplaces acabar com tudo que eu construí. Então, o que eu preciso fazer para que isso não aconteça? Eu preciso melhorar o meu posicionamento, eu preciso ter mais constância, eu preciso aparecer mais, eu vou aparecer mais. Então, o que eu preciso fazer para não, igual eu falei, perder tudo que eu construí? Então, assim, não me vitimizar, né? Entrar naquilo e falar assim, não, eu vou perder para esses... né, para tudo isso que tá acontecendo aí, pro TikTok Shop, eles só vendem roupas baratas. Então, assim, ou você entra nessa onda e se vitimiza e, infelizmente, você vai, né, pode ser o seu fim, ou você se posiciona e fala assim, não, a minha marca, ninguém vai vir por preço. As pessoas vão vir pelo branding que eu construí, pela persona que tem atrás da minha marca, pelo posicionamento que eu construí. Então, que eu acho que é isso. Perfeito. É exatamente isso. A minha visão também, eu concordo 100% com você. Quem tem uma marca forte, dificilmente acaba caindo nesses cenários. Porque é branding. Querendo ou não, é você ter um posicionamento do tipo, o meu produto é bom, a minha entrega é melhor ainda, se você precisar trocar esse produto amanhã, eu vou trocar esse produto para você. Então, concordo 100% com você. E eu acho que também a gente ter algum diferencial dentro da nossa marca, né? E hoje, as coisas no digital, elas mudam muito rápido. Então, a gente procurar estar antenado àquilo. Então, hoje, um diferencial da Miss a gente faz fardamentos para a igreja. Então, você vai ali na sua igreja, vai ter um congresso e você entra em contato com a gente vai produzir o modelo que você quer para a sua igreja, com a grade que você quer, com as cores. Então, a gente vai produzir uma quantidade, um modelo exclusivo para você. Então, isso já é um diferencial e isso a gente vem ganhando também forças para os nossos clientes, porque quando vai ter algum evento que elas precisam de uma quantidade de peças, elas vão lembrar de quem? Da Miss? E elas não vêm porque a Miss tem um preço bom. Elas vêm porque elas já sabem que a Miss faz isso, elas já sabem como a Miss trabalha e qual o propósito da Miss também, né? Então, eu acho que também ficar de olho a todas essas mudanças que o digital tem, né? Então, igual a gente fez junto com a Uncode, né? O Miss Club, que é um programa de fidelidade, isso é algo que a gente está começando a ver agora, né? As pessoas criarem, mas é algo que a Miss já tem. Então, por a gente ser atacado, eu ainda não vi nenhuma loja de atacado ter um programa de fidelidade, né? Que vai trazer um benefício para o lojista.
Então, isso também eu acho que é muito importante, a gente estar sempre atento às mudanças e às novidades do mercado, para a gente também não ser engolido por outros, Sim. Outros players, né? Isso. E até entrando no tópico do Miss Club, explica um pouquinho pra gente como funciona, qual que é o... Querendo ou não, é um cenário que nós estamos trazendo para... Já existe hoje, mas pretende evoluir isso para um 2026. O que você entendeu de mercado, como você acabou de falar, por exemplo, existem atacadistas que não tem isso, ou nenhum tem. Então, você entendeu uma brecha e atacou aquela brecha. Então, explica um pouquinho o seu objetivo com o Miss Club, por exemplo. Bom, o Miss Club é um programa de fidelidade, né? Onde a gente percebeu que vários revendedores, ele falava, qual que é o diferencial da Miss? O que eu tenho de diferencial para comprar com vocês? Porque a gente sabe que concorrente tem um monte. Por mais que a gente esteja num ramo muito nichado de moda modesta, não tem bastante, mas não é tanto assim. Mas eles vinham com essa pergunta. O que vai fazer eu comprar de você? Qual que é o seu diferencial? Então, a gente criou esse programa, que inclusive foram vocês mesmos que deram essa ideia pra gente, né? Vamos criar um programa de fidelidade, então, para esses clientes, onde eles conseguem ter benefícios exclusivos, que quanto mais eles comprarem, mais benefícios eles vão ter. Então, para eles, isso ficou muito bom, porque a gente tem clientes recorrentes que compram, às vezes, 2, 3 vezes por semana. Então, para ele ali, ele vai acumulando pontos, então vai chegar no momento da compra dele que ele vai ter um desconto muito maior de quem está comprando a primeira vez, ou a segunda, ou um cliente que não é recorrente. Então, ele vai ter um desconto maior, ele vai ter um brinde exclusivo, ele vai ter benefícios totalmente diferentes de quem não é um cliente que está sempre ali conosco. Então, a gente fez o Miss Club para valorizar mesmo os revendedores que estão sempre com a gente. Então, eu acho que isso é algo também que cada vez mais vai ficar forte, porque o nosso cliente, claro, que ele vai procurar uma marca que ele se conecta ali com aquela empresa, mas ele também quer benefício, né? Então, a gente conseguiu criar esse Miss Club e é muito bacana porque as clientes, né, vão comprando e conforme elas vão subindo de nível, elas falam, meu, valeu muito a pena. E principalmente quando é em promoção, porque elas compram peças promocionais e ainda conseguem aproveitar tudo o que o programa oferece para elas. Então, elas saem dali tipo assim, uau! E isso é muito bom. E na sua visão, né, nesses 8 anos de Miss, qual foi o momento mais marcante para você? Até hoje. Aí pensando lá naquela garota, até realmente hoje. Olha, assim, vários momentos marcantes, né? Mas eu acho que quando eu entendi de fato o propósito da Miss. Quando eu entendi o porquê a Mises existia, né? O propósito dela, que não era só em confeccionar roupas, vai muito além disso, vai em transformar vidas. Teve um momento que eu percebi que as revendedoras mandavam mensagem assim, comecei a revender a sua marca e consegui comprar a minha moto. Então, estou revendendo a sua marca em paralelo trabalho, porque eu também tenho filho, tenho isso, tenho aquilo. E eu ficava, tipo assim, nossa, uma mulher, olha o poder de uma mulher, né? Ela trabalhava fora, uma dessas que me deu o feedback, né? Ela trabalhava fora, revendia a marca e ainda tinha filho e era dona de casa. Então, assim, quando eu entendi de fato o propósito, eu falei, não, isso daqui é algo que foi de Deus mesmo, porque a gente entendeu que a Miss vai além de fabricar mesmo. Ela une propósito e realiza sonhos também. E quando eu chamei você para esse quadro, o objetivo dele é justamente isso. Fazer com que outras mulheres se espelhem em pessoas como você ou como essa, né, revendedora, para, consequentemente, criar algo e ter algo, né? Que isso é muito importante. E, Ari, para a gente poder, né, encerrar, eu queria que você deixasse uma visão, né, uma frase para pessoas como, né, essa revendedora, por exemplo, porque a gente sabe que é um desafio, não é do dia para a noite que a gente vai sair de 0 para 1 milhão, 2, 3, 4 milhões de reais.
A concorrência hoje ela é muito desleal e é bem complicada, né? Nós sabemos disso. Mas quem tem fé tem tudo, né? Então, queria saber a sua visão, né? Qual é essa frase que você deixa para essa pessoa? Rapidinho, antes disso, eu tenho 2 filhos, né? Então, minha filha já vai fazer 4 anos. E quando eu engravidei, eu pensei, o que eu vou fazer agora? Será que a minha marca vai acabar? Será que não vai mais dar certo? E parece que eu ganhei mais força com aquilo. Foi quando a gente começou a viver os melhores momentos da marca. Foi quando praticamente eu estava ganhando a Maria Helena. Então, assim, isso, por algum momento eu pensei de que, meu Deus, isso não vai mais dar certo. Porque como que eu vou ser mãe e cuidar de uma empresa? Mas, na verdade, quando a gente tem já um propósito, né? Eu acho que tem um propósito, tem fé em Deus. A gente tem pessoas também de confiança, pessoas que nos ajudam. Isso se torna mais leve. Então, assim, esse medo que eu tive na primeira gestação já não passou para a segunda. Porque já estava de uma forma tão natural. Eu me viro, eu vou para a fábrica com as crianças, sabe? Então, assim, eu inverti, né? Eu não fiquei, como eu falei, não fiquei me vitimizando e falando, acabou, porque eu vou ganhar bebê, acabou. E na verdade, não. Parece que eles nos dão mais força para poder continuar. Eu lembro que várias reuniões que nós entrávamos que estava lá a Ari com o bebê deixando tudo no mudo. Márcio, peraí, um minutinho que eu já volto. E aí via ali as crianças passando no fundo. Mas é um processo e eu admiro muito você, admiro muito vocês, mulheres, na verdade, porque nós homens somos um pouco complicados. Se tivesse, eu acho que uma criança pulando, já não iríamos conseguir. Eu falo agora pelo Márcio, eu não consigo. Então, pra gente finalizar, né, se eu pudesse deixar uma frase, assim como eu já falei, não espere o momento perfeito para começar, apenas comece, né? O digital, ele muda todos os dias, mas ele tá aqui na palma da nossa mão. Então, começa com medo mesmo. E eu acho que, antes de tudo, também a gente precisa ter fé, propósito. Como o Márcio falou também, procurar entender um pouco, conhecer um pouco sobre aquilo que você vai entrar, para você também depois não se perder no meio do caminho. E é isso, ter propósito e fé para você, no meio do caminho, no meio das dificuldades, você conseguir superar tudo. Sim, até complementando um ponto que você falou, gente, tenha uma referência em mãos. Então, se você é uma pessoa que admira muito a Ari, vai lá no Instagram da Ari, bate um papo com ela, se ela estiver disponível, ela vai conversar, vai no site da Miss, vai no próprio Instagram da Miss. Então, tenha referências, porque isso é primordial. Começar algo do zero é completamente difícil. Então, se espelhe em outras pessoas. Ponto. Ari, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer, na verdade, é um prazer estar com você aqui. Eu admiro muito você como pessoa, como empreendedora, e espero muito que a gente consiga, com esse papo e o primeiro episódio da Uncode, né, que foi realmente escolhida a dedo você, trazer outras pessoas, né, para esse meio do digital, não levando em consideração que vai ser algo fácil, porque não vai ser, vai encontrar muitas barreiras. É verdade. Mas muito obrigado pelo seu tempo. Márcio, eu que agradeço, foi um prazer enorme. Eu confesso que eu fiquei extremamente nervosa com o convite, porque eu nunca participei, mas é uma honra estar aqui. Além de você ser o nosso parceiro, você ajudar aí o desenvolvimento e o crescimento da Miss. Foi muito bom estar aqui nessa tarde e eu acho que o propósito é esse, né? Inspirar e ajudar outras mulheres a começar de verdade, sem medo, e apenas comece, né? Apenas vai. Exatamente. Tem 2 frases que eu levo pra vida. Se tá com medo, vai com medo mesmo. E com fé e amor, tudo se resolve. É verdade. Ponto. Essas 2 frases eu levo a vida inteira. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero muito de coração que esse bate-papo sirva como um exemplo para vocês. A proposta do podcast da Uncode, né, da Uncode Talks, trazer outras pessoas assim como a Ari, trazer pessoas hoje que já
passaram por todos os problemas, mas ainda assim estão no desafio, vamos assim dizer. Eu encontro vocês no próximo episódio. Até mais.